para a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, boa noite. É com grande alegria que nos reunimos hoje para a celebração eucarística. Unidos, rezemos pelo Santo Padre Papa Francisco, pelo nosso arcebispo, por nosso pároco, pelo nosso país, pelos dizimistas, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela saúde dos enfermos, pelos dependentes químicos, pelos benfeitores e para que surjam leigos engajados em nossa paróquia. Pela dizimista aniversariante Daniela Mota Teixeira, pelo aniversário matrimonial de Reginaldo Pereira e Magna Pereira, 35 anos, pelo aniversário de João Vitor, 10 anos, pelo aniversário da senhora Genisa, pela saúde de Helena Santos Silva, e rezemos pelo fim do Covid-19. Rezemos também pela saúde de nossos irmãos Eurídice Matos, José Dário da Silva, Maria Andrade, Maria da Silva, Maria Simões, Maria Trindade da Costa, Paula Francinete Pereira, Ronaldo Pereira da Costa, Léo Marques, Júlia Cruz Alves, Neusita Teles de Carvalho e pela cura de Manuel Pereira de Carvalho Neto. Adormecidos em Cristo, Maria Angélica dos Santos, 7º dia, João Tavares da Mota Neto, Maria Antônia Teixeira dos Santos, José Alves dos Santos Filho, Josefa Santos, 4 anos, Antônio Jardelino dos Santos, Maria Feliciana de Jesus, Heraldo Jardelino dos Santos, Silvio Santos, José Nilson da Silva, 7 meses, Paulo Francisco de Carvalho, Cecília Teles de Carvalho, José Francisco dos Santos, 9 meses, João da Silva Passos, 6 meses, José Antônio Passos de Jesus, 1 ano e 1 mês, Pedro Nunes Filho, Pedro Nunes, Joval Mendonça, Maria Nete Mendonça, Joseane dos Santos, 2 meses, Rafael de Jesus Andrade, Maria Josileide de Santana Souza, José Dantas de Souza, Cecília de Oliveira, Clarice de Oliveira Nunes, Luiz Carlos Teles Santa Bárbara, 1 ano, Domingos Batista dos Santos, José Carlos do Nascimento, Antônio Francisco Santana Filho, José Aélio Santana Mendes, Maria Rosa de Jesus, João Domingos Santos, Vitalina Vieira e falecidos da família, Luísa da Conceição, Manuel de Anarino e falecidos da família, Idelbrando Leite dos Santos, Maria Calcides dos Santos, 1 ano e 8 meses, Edilson Leite dos Santos, Manuel Bahia dos Santos, Josefa de Almeida, Fausto de Almeida, Adeilson Santiago Santos, Terezinha Santiago Santos, Maria de Lourdes Pereira Andrade, José da Conceição Andrade, Filomena de Oliveira Dantas, Josefa Bezerra, Inês Nunes de Rezende, Luiz de Rezende e Zano. Agora daremos início à Santa Missa com o canto de entrada. Sua vida, segui amar Jesus a ponto de sentir
vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar, pois por Jesus me apaixonei. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós rezaremos a missa da vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta nossa celebração, a vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. Quero acolher você que reza conosco nesse momento, através do Instagram, do YouTube e Facebook da Paróquia São Paulo. Transmissão ao vivo aqui direto da Igreja Matriz de São Paulo. A nossa saudação também a você que reza conosco pela Rádio Educadora FM 89,5. Quero acolher os responsáveis desta última noite da semana de oração que realizamos aqui em nossa paróquia desde o último dia 19 de junho até amanhã, dia 28, quando concluiremos com a festa de São Pedro e São Paulo. Acolher os responsáveis desta noite, o Wagner, que está ali, e a Daniela Pereira de Oliveira. Para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia, reconheçamos diante do Senhor nosso pecado, nossa infidelidade, e com o coração arrependido, confiante na misericórdia de Deus, que não nos exclui, não nos abandona, mas nos acolhe e nos ama, cantemos implorando o perdão de Deus. Misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade
piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde.
Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que exerços perseguido e devastava a igreja de Deus, como progredi no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso nas tradições paternas, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno
e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, Tu sabes tudo, Tu bem sabes que eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejamos perdoados nossos pecados, caríssimos irmãos e irmãs. Vocês que rezam conosco nesse momento, através do Instagram, YouTube, Facebook da Paróquia São Paulo. Também vocês que rezam conosco através da Rádio Educadora FM, aqui de Frei Paulo, que retransmite também esse momento Santa Missa, aqui direto da Igreja Matriz de São Paulo, nesta vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós estamos celebrando a liturgia da vigília, porque amanhã nós teremos grande dia. No dia 29 celebramos São Pedro e São Paulo, mas a igreja antecipa um pouquinho e celebra no domingo a solenidade desses dois grandes apóstolos da Igreja de Cristo. E aqui no nosso altar nós temos os dois representados nessas duas imagens belíssimas de São Paulo e São Pedro. Pedro segurando as chaves nas mãos, é próprio da imagem de São Pedro, mas também tem a imagem de São Pedro pescador. Ele traz também a imagem de São Pedro pescador com as redes, porque Pedro era um pescador, região do Mar da Galileia, ali Pedro exercia a sua função, seu ofício como pescador. E ali está as chaves, porque lembra do que diz Jesus a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tu és Pedro, sobre esta pedra, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. As chaves lá. E por isso nós, nessa celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo, já na vigília que estamos celebrando, lembramos o vigário de Cristo, o nosso querido Papa Francisco, sucessor de Pedro. Imagina, minha gente, né, quantos papas, né, na história da igreja, e a gente ter o nosso Papa Francisco, vigário de Cristo, o sucessor visível em nosso meio, o Papa Francisco. Por isso esse dia, hoje e amanhã, nesta celebração que estamos realizando, é o convite da igreja a rezarmos pela missão do Papa Francisco. Qui Ecclesia amat, Papa amat, do latim. E só para partilhar com vocês, quando eu era seminarista, o professor de latim, que era uma figura, viu, assim, interessantíssima, e ele fez um concurso para escolher a melhor frase em latim para o Papa. E aí vocês vejam só que desafio. Então era a sala de aula toda no seminário, todo mundo concorrendo. E naquele tempo eu tinha um reitor argentino, ele era da Argentina, e nessa época estava lá como reitor no seminário Nossa Senhora da Assunção. Hoje, por sinal, a gente celebra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A palavra perpétuo socorro significa socorro eterno. O socorro de Nossa Senhora é sempre presente, não tenha dúvida disso. Pode ter certeza, aqueles que se confiam, que se lançam à intercessão de Nossa Senhora,
não ficarão jamais desassistidos. Não sei se vocês estão lembrados que no mês de maio eu rezei aqui todas as noites, nas 31 noites do mês de maio, a oração composta por São Bernardo, dirigida a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, lembram? Que nunca se ouviu dizer, todo aquele que tem recorrido com confiança e proteção a sua devoção nunca ficará desassistido. Então, para resumir, que estamos falando do primado petrino, e aqui lembrando a sucessão apostólica, nosso querido Papa Francisco. E aí, cada um era para fazer uma frase em latim, por isso que eu disse essa frase que eu recordei agora desse momento. Era todos apresentarem uma frase em latim, e o reitor do seminário era que ia escolher aquela frase que para ele era melhor. Estou dizendo isso com muita caridade, partilhando, mas faz parte, né? Vida é partilha, a gente tem que partilhar coisas boas, alimentar a esperança do irmão, do outro. Coisa negativa, vai tirando, não alimenta não. Tem gente que perde tempo disseminando coisas ruins, negativas, medo, insegurança, nada, vai para frente. Mesmo que a gente perceba aquela malícia, e por que não dizer aquele veneno, né? Não se deixa se contaminar por isso, porque você tem fé, a sua confiança está em Deus. E aí, para surpresa, quando saiu o resultado, eu me lembro até hoje do meu número na sala de aula, era o número 14. E aí, quando sai o resultado da frase, o que é que acontece? O reitor disse: eu escolhi esta frase aqui, número 14. Chega, eu tomei um susto assim, eu digo, 14 sou eu. Então, a frase foi: qui ecclesiam amat, papam amat. Quem ama a igreja, ama o Papa. Pronto, foi essa a frase. A frase que ficou assim, naquele momento, os outros seminaristas observam, e não tem como não ser. A pessoa se diz igreja e não amar o Papa, não gostar do Papa, que cristão você é? Pena que muitas vezes, às vezes até na igreja a gente encontra qualquer coisinha, não é? A gente percebe, mas não. Quem ama a igreja, qui ecclesia amant, Papa amant. Quem ama a igreja ama o Papa, e ponto final. Porque ele é o vigário de Cristo. Devemos rezar pelo sumo pontífice, pela missão que ele tem. Pena que muita gente às vezes na igreja fica fazendo linha. Eu quero essa linha, uma linha compatível com... Não vai. Com o Papa Francisco você já sabe, né? É a linha de Jesus, é a linha de Cristo, do bom pastor, o homem desapegado, humilde. E a gente vê quem não aprender com o Papa Francisco, minha gente, sobretudo no caminho da humildade e da simplicidade, do seu amor à igreja, aos pobres, não é? Quem não aprender é porque está fora mesmo disso, daquilo que não quer acolher, aceitar. Como é que você entende então amar o irmão, amar o próximo, ver Cristo no irmão, na sua pobreza, na sua miséria? Um Papa tão sensível, que vai aos últimos lugarzinhos lá, que ninguém dá mais valor, que ninguém olha. For o caso, sai da frente, senão eu piso. É aquele homem que sai, quebra até os protocolozinhos, e ele faz acontecer e deixa revelar-se o amor, a caridade. Se diz que um daqueles guardas suíços que ficam lá no Vaticano estava a serviço ali, ele ficava ali naquele lugar, e o Papa passava por ali, naquele corredor, e aquele guarda lá, parado, noite toda, e o Papa caminha um pouco ali pelo corredor e vê aquele... Você vai ficar assim a noite inteira, meu filho? Vai ficar assim? É santidade, é a minha função, eu tenho que permanecer assim, aqui.
E olhe, viu? E aí o Papa entra, pega uma cadeira e diz: sente. O Papa disse: sente aí. E depois você vai ficar a noite toda assim. Fez um sanduíche e diz: coma, se alimente. Essa sensibilidade está no coração de Francisco. Só não aprende quem não quer, porque é um sinal tão forte de uma presença que nos diz bem claro o que o Senhor Jesus nos fala: eu não vim para ser servido, vim para servir. Dá para lembrar aqui a Quinta-feira Santa, quando Jesus toma jarro e bacia na mão e vai lavar os pés dos seus discípulos, mostrando ali o dom do serviço, da caridade. Não vim para ser servido, mas para servir. Eu mesmo tenho uma experiência que eu já contei aqui, maravilhosa, com o nosso querido Papa Francisco aqui no Brasil, quando ele esteve aqui no período da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ, no Rio de Janeiro. Muita gente aqui do Brasil foi. Eu não fui para o Rio de Janeiro, eu fui para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, porque ali haveria uma celebração com o Papa e os padres dentro da Basílica. Então os padres tinham que se inscrever, eu me inscrevi, a gente passou um tempão para entrar na Basílica, e eu lembro que naquela noite fazia frio, caía uma garoazinha, de vez em quando chovia, a gente comprando aquelas capas plásticas para se proteger, enquanto era liberada a porta da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, para a gente adentrar lá e participar da Santa Missa. Padres de todo o Brasil e do mundo ali presentes. E aí, resumindo, estou dizendo isso para a gente ver o sinal de amor do Papa Francisco. Este homem, né, que marca já em nossa caminhada na vida, no seu testemunho para a Igreja de Cristo. E aí terminou a missa, eu queria ver o Papa passar perto assim, mais próximo. Saí do lugar que eu estava, fui mais próximo assim, como o corredorzinho aqui da igreja, aquele corredor lá da Basílica do Santuário Nacional. E aí, quando o Papa vem vindo de lá para cá, eu digo: vai ficar bem pertinho agora de mim aqui. O Papa achou de ir para o outro lado, eu digo: perdi o Papa. Fiquei assim pensando, né? Ia ser bem pertinho de mim. Nessa hora eu falei bem alto: Papa Francisco! Ele já ia uma certa distância com os cerimoniários, os seguranças, tudo. Foi o que o Papa fez, minha gente. Já contei isso aqui e não me canso de contar, porque para mim, me marcou naquele momento, diante de qualquer situação como aquela. Tinha todo o direito de até dizer bem assim: ouvi, mas não vou olhar. Ouvi, mas não posso ir lá. Se não tiver cuidado nós mesmos, né, no dia a dia, às vezes passa por outro. Depois eu passo aí, nem vem, né? Ou outras coisas, depois eu vou aí, nem vai. E aí o que é que vocês acham? O Papa Francisco ouviu aquele grito do padre, Padre Paulo, e ali o Papa olhou para trás, olhou nos meus olhos, como a primeira leitura da missa de hoje, como é bonita, partilha dos apóstolos, né? De Pedro diante da porta do templo, quando aquele homem olha nos olhos de Pedro, fita nos olhos dele, Pedro, e ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A dignidade que esse homem recebe, sua vida, e o homem ali fitou nele o olhar, esperando receber alguma coisa, e Pedro diz isso, e ele fica curado daquela paralisia, porque era um paralítico,
e o homem pula, e o homem se levanta, os tornozelos, os pés do homem ficaram firmes. Vejam só, Pedro faz isso pelo poder de quem? De Jesus, porque Jesus deu o poder aos seus discípulos. Então, ainda na história do Papa Francisco, o que é que acontece? O Papa olhou, viu quem tinha falado daquele jeito, e vocês acham o quê? O Papa seguiu ou o Papa voltou? Já disse isso aqui outro dia com a igreja cheia. Teve gente que diz: olha, padre, eu me arrepiei. O Papa voltou numa distância, volta, lá vem. Chegou onde eu estava, pegou na minha mão, olhou nos meus olhos, sorriu e seguiu. Nunca vou esquecer dessa experiência com o Sumo Pontífice, o Papa Francisco. Que humildade desse homem, minha gente. Até ele olhasse de lá, já para mim já resolvia. Eu tenho dito, eu posso ter até um encontro, eu não sei, numa dessas peregrinações que a gente faz para Roma com a obra de Maria, posso ter até algum encontro ali, não sei, uma ocasião, a missa na Casa Santa Marta, mas a experiência do voltar e de vir aonde eu estava me marcou para o resto da vida, na humildade do nosso querido Papa Francisco. Então ele é assim. E na liturgia de hoje a gente vê o exemplo desses dois homens que deram sua vida, o exemplo deles com temperamentos diferentes, Paulo de um jeito, Pedro de outro, a espada que Paulo traz na mão. Inclusive o povo aqui de Frei Paulo, algumas pessoas me contando: olha, padre, existe uma certa história assim, que alguns missionários passaram por aqui num período difícil, de uma dificuldade, aí ergueram a espada de São Paulo para pedir a sua intercessão diante daquela situação ali. Eu também, escutando isso, aí outra imagem que está lá na sacristia, aquela imagem que sai nas procissões, que vai sair amanhã, eu coloquei a espada de São Paulo. E aí, depois eu lembrando que lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, a imagem de São Paulo, tem uma imagem de São Paulo com a espada erguida. Está vendo? Eu vi. E aqui a gente tem a espada de São Paulo na mão, que representa o quê? O martírio. A palavra mártires, os dois são mártires, por isso a cor litúrgica vermelha. A palavra mártire significa testemunho. E aí a gente vê o testemunho de Pedro, um homem marcado por suas fragilidades também. Se a gente lembra, não vamos só lembrar aqui da negação de Pedro, quando o galo canta, né? E Jesus faz aquele comunicado, aquele aviso: antes que o galo cante, me negarás. E ele negou, humanamente falando, né? A gente sabe dessa negação, dessa experiência de Pedro, um homem marcado por sua fragilidade, mas também um homem marcado por um amor profundo a nosso Senhor, ao ponto dele dar a sua vida. E hoje no Evangelho da Vigília, da solenidade de São Pedro e São Paulo, a pergunta de Jesus, com certa insistência: Pedro, tu me amas? E Jesus vai perguntando, Jesus vai querendo entrar num diálogo com Pedro. Qualquer pessoa que nos perguntar: você me ama? Numa primeira pergunta dessa, há um certo impacto, sim. Há um certo, imagine, pergunta novamente e pergunta novamente. Jesus aqui não estava com nenhuma crise para uma pergunta dessa, humanamente falando, mas ele queria que o próprio Pedro proclamasse. No Evangelho de amanhã, vocês vão ver que é Pedro que anuncia, aquele homem da fragilidade, mas é o homem da fé, o homem que pronuncia, que diz: tu és o Cristo, o Messias, ungido de Deus. Na liturgia de amanhã, solenidade de São Pedro e São Paulo, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ninguém soube dizer. Alguns dizem que tu és João Batista, tu dizes que tu és Jeremias,
que és Elias ou alguns dos profetas. E Jesus vai e pergunta a Pedro. Amanhã nós vamos viver essa liturgia, essa palavra. Então aqui Jesus faz essa pergunta a Pedro, porque Jesus queria ouvir de Pedro, dele, na sua declaração, toda a sua disposição em cuidar da igreja de Cristo. Por isso que Jesus vai dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus já estava dando a Pedro toda a missão que ele ia assumir, e assumiu com a palavra, com a vida, com o testemunho, com o sangue derramado. Olha aqui como é forte isso, né? E Pedro vai respondendo a Jesus: tu sabe, tu sabe, tu sabe. Dá para lembrar aquele canto do Tiago Brado, não é? Mas tu sabes também, não é assim? Que o meu choro, né? Uma coisa assim que ele vai cantando, ele expressa a sua fragilidade. Muito bonita essa canção do Tiago Brado. Não tenho nada para te oferecer, mas tudo que tenho, Senhor, eu te dou, te ofereço. É assim que Pedro faz, bem por aí. E Pedro, terminando, na terceira pergunta, diz a Jesus: minha gente, quando a gente ama, se está lá no coração, se é verdadeiro, isso vai fluir. Quando se mente, quando não é verdade, também vai fluir, vai aparecer. Esse pessoal que casou com tantas declarações, às vezes tanta coisa, passa um tempo, cadê as declarações? Cadê o amor? Hein? Cadê o amor? Eu acho tão bonito quando eu encontro dois casaizinhos, já velhinhos, cabelinho branco. Quando eu estava lá na outra paróquia, eu lembro lá em Aracaju, um casalzinho de idosos, coisa mais linda. Mais fortezinho um pouquinho, mais fortinho, ele mais frágil, ela mais forte. Depois a gente parece que viu o contrário, ele mais forte, ela mais frágil. Depois era o contrário, ela mais frágil, ele mais forte, e um segurando o outro para ir para a igreja. Mas era um cuidado tão grande, e toda vez que terminava a missa, eles iam na sacristia para falar comigo e beijar a minha mão. Veja que coisa mais linda, casalzinho. A vida deles foi toda assim. Depois um faleceu, ela viveu, ficou mais um tempo depois também. E eu ficava olhando, meu Deus, esses levaram a sério o amor mesmo, até o fim. Não foi de brincadeira o sim deles diante do altar do Senhor. Problemas todo mundo tem, dificuldade, mas eu quero saber de uma coisa. Sei que problemas todo mundo tem, conta para pagar todo mundo tem, doença para ficar curado aparece na vida de qualquer um de nós, mas eu quero saber uma coisa: e o amor tem? Porque se tiver o amor, pronto. Aí aqui Pedro, claro que nessa resposta a Jesus ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pronto. Aí Jesus não tem outra, está aqui as chaves: apacenta as minhas ovelhas, toma conta das minhas ovelhas. Pedro assume a igreja de Cristo. E aqui na segunda leitura da missa a gente vê que Paulo, ele não se escondeu, não negou, na sua fragilidade também, por tudo que ele passou como perseguidor dos cristãos. Era um perseguidor ferrenho, viu? Mas depois Paulo, ele deu o troco, no bom sentido. Ele agora se torna o maior dos missionários, pregador da palavra de Deus, aquele que vai criando comunidades por onde passa, aquele que vai anunciando o Cristo, se fez de tudo para levar Cristo às pessoas, os gentios. Quem são esses? Os pagãos. Por isso ele é considerado grande missionário, anunciador da palavra de Deus aos pagãos, aos gentios. Como diz aqui na segunda leitura da missa da carta de São Paulo aos Gálatas, ele reconhece, ele não teve a experiência de ver Jesus fisicamente como Pedro, dialogar com Jesus assim, mas
naquela grande, inclusive aqui na igreja nós temos esse afresco, essa pintura que revela ali o chamado, né, de Paulo, a experiência que Paulo tem. Mostra para o povo se der, né? A experiência que Paulo teve na estrada de Damasco. De repente, envolvido por aquela luz, Saulo, por que me persegues? Paulo fica ceguinho da vida, ceguinho. É a experiência que ele está tendo ali naquele momento. E vai mudando a sua vida, e Paulo recebe aquela graça especial, e a sua vida a partir dali radicalmente pelo Evangelho. Olha aí, muda sua vida, e esse homem se torna o maior dos pregadores, missionário dos gentios, dá a vida por Jesus, como diz o Johnny naquela canção também muito bem feita, muito bonita, São Paulo. Eu li as suas cartas, meu amigo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha gente, para chegar a uma declaração dessa, é declaração de amor, não tem como não ser. Como Pedro também: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, dois apóstolos que amaram Jesus, não pelas palavras apenas, amaram Jesus com o derramamento do seu próprio sangue. Assim, eis a missão, o exemplo, o testemunho nos deixado por eles dois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da da Virgem Maria, Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, por intermédio de Pedro e Paulo, rezemos ao Senhor dizendo a cada prece: estendei, Senhor, a vossa proteção. Todos juntos. Estendei, Senhor, a vossa proteção. Sobre o Papa, os bispos, padres e diáconos, nós vos pedimos: estendei, Senhor, a vossa proteção. Sobre os vocacionados à vida sacerdotal e religiosa, nós vos pedimos: estendei, Senhor, a vossa proteção. Sobre os pais e as mães e suas famílias, nós vos pedimos: estendei, Senhor, a vossa proteção. Sobre os doentes e desanimados da comunidade, nós vos pedimos: estendei, Senhor, a vossa proteção. Sobre os perseguidos por causa da justiça do reino, nós vos pedimos: estendei, Senhor, a vossa proteção. Rezemos pelo dom da vida da dizimista aniversariante Daniela Mota Teixeira. Rezemos também pelo aniversário matrimonial de Reginaldo Pereira e Magna Pereira, que celebram 35 anos de vida matrimonial. Pelo aniversário de João Vitor, 10 anos. Rezemos também pelo aniversário da senhora Genisa. E também rezemos pela saúde de Helena Santos Silva. Peçamos ao Senhor: estendei, Senhor, a vossa proteção. E rezemos ao Senhor em agradecimento por todos os que foram curados deste vírus, coronavírus, e rezemos para os que estão infectados, para que recebam também a graça da cura, da recuperação, sobre a intercessão de São Pedro e São Paulo, e hoje também pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezemos ao Senhor: estendei, Senhor, a vossa proteção. Tudo isso vos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto das ofertas. Nos separará
nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos, só de vossa bondade esperamos a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo,
universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos Deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Costa
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos os nomes aqui inscritos, que já foram lembrados no início da Santa Missa. Hoje especialmente rezemos por Maria Angélica dos Santos, 7º dia. Luiz Carlos Teles Santa Bárbara, 1 ano de falecido. Maria Calcides dos Santos, 1 ano e 8 meses de falecida. José Antônio Passos de Jesus, 1 ano e 1 mês de falecido. Joseane dos Santos, 2 meses de falecida. José Francisco dos Santos, 9 meses de falecido. José Nilson da Silva, 7 meses de falecido. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, São Paulo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, irmãos e irmãs, vocês também em casa, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Filho do Deus vivo.
és o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oremos. Fortalecei, ó Deus, com vosso sacramento os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então quero lembrar, amanhã teremos a missa às 8h30 da manhã. A primeira celebração no domingo, às 8h30 da manhã. E à tarde, às 15 horas, teremos a segunda celebração, a missa solene. Esta celebração será presidida pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom João José Costa, que vai estar aqui presidindo esta celebração aqui em nossa paróquia. Depois, às 16 horas, sairemos em procissão. Eu, o padre e
algum representante aí da equipe de liturgia, alguns acólitos apenas, e não é procissão com os fiéis, todo mundo já sabe, é uma procissão sem os fiéis, sem carreata. Espere na porta da sua casa. Eu vou ler aqui o itinerário por onde vai passar a procissão amanhã. Fique atento, porque se você mora próximo àquela rua ali, aquela avenida, aquela praça, vai lá, dá uma olhada, fica na porta de casa, com a máscara, com o distanciamento, faça, cada um colabore, tá certo? Então, Praça São Paulo, saindo daqui da igreja, Praça São Paulo, Travessa Capitão José Nunes, Praça Capitão João Tavares, Rua Getúlio Vargas, Avenida José da Cunha, Rua João Rodrigues de Lima, Rua Maria de Oliveira Nunes, Avenida Napoleão Emílio da Costa, lá do outro lado, nós vamos passar, ali de frente à Rádio Educadora, Praça da Bandeira, Praça João Alves, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Engenheiro Carlos Reis, Praça João Teles da Costa, Rua Itabaiana, Praça Capitão João Tavares, Travessa Coronel Cassimiro e de volta aqui a Praça São Paulo, a Igreja Matriz de São Paulo, onde teremos aqui a bênção do Santíssimo Sacramento, encerrando, os festejos. Então eu peço a vocês a colaboração, fique em casa, na porta de casa, faça seu momento de devoção, sua oração a São Paulo, nosso padroeiro, pedindo sobretudo, todo mundo peça amanhã, eu peço a vocês, olhando para a imagem de São Paulo, passando nas ruas, nas praças e avenidas da nossa cidade, peça o fim desta pandemia mundial, peçam pelos infectados para que sejam curados, para que na intercessão de São Paulo ele peça ao Senhor que nos livre desse mal, tá bom? Então espero que todo mundo acompanhe. A Rádio Educadora vai transmitir a missa amanhã às 8h30 da manhã. Já quero agradecer aos diretores da Rádio Educadora, que mexeu aí na programação da emissora, e amanhã será transmitida a missa às 8h30 da manhã, e também à tarde, às 15 horas, a missa presidida por Dom João José Costa. Todo mundo avisado, todo mundo orientado, e vamos juntos estar em oração. Estamos terminando hoje a semana de oração, que foi uma bênção, não tenho dúvida. A igreja se manteve viva rezando por vocês. Estivemos aqui durante 9 noites, missa e bênção do Santíssimo Sacramento todas as noites, e amanhã o grande dia, completando assim 10 dias de oração, pedindo, clamando a misericórdia do Senhor. Muitas graças foram derramadas, eu não tenho dúvida, e vocês que estão aí rezando conosco através das redes sociais podem confirmar também o que eu estou falando aqui. E agora vamos para o hino de São Paulo, nosso padroeiro. Vamos cantar o hino ao nosso padroeiro em sensação da imagem. Depois, a bênção do Santíssimo Sacramento. Cantemos. Ó São Paulo, a cidade a teus pés, vem prostrar-se contente e feliz, a homenagem dos filhos fiéis, te proclama ao Senhor, te bendiz. De Damasco na estrada veloz, tu buscavas ferir o cristão, mas Jesus, com a doçura da voz, veio a te buscar o coração. Ó São Paulo, a cidade a teus pés, vem prostrar-se contente e feliz, a homenagem dos filhos fiéis, te proclama ao Senhor, te bendiz. Bandeirante de Cristo aclamamos, no combate do bem contra o mal, a doutrina sagrada buscamos, no Evangelho de Deus imortal. Ó São Paulo, a
cidade a teus pés, prostrar-se contente e feliz, a homenagem dos filhos fiéis, te proclama o Senhor, te bendiz, grande santo, nobel padroeiro, és herança que os pais nos legaram. Vem, protege o Brasil todo inteiro e a cidade que a ti dedicaram. Ó São Paulo, a cidade a teus pés, vem prostrar-se contente e feliz, a homenagem dos filhos fiéis, te proclama o Senhor, te bendiz, te proclama o Senhor, te bendiz, te proclama o Senhor, te bendiz. Viva São Paulo! Viva o nosso padroeiro! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Maravilha! E agora vamos terminar esse momento diante daquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Preparemos o nosso coração para acolher Jesus sacramentado. Cantemos. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sob o altar, e aos nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento, Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário dia inteiro, que eu vamos todos procurar. Que o santo sacramento, Cantemos a Jesus com nosso amor, com a nossa fé, com a nossa confiança. A Jesus sacramentado, dirijamos o nosso canto, a nossa adoração. Seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos, meus irmãos, a Jesus por esta semana de oração que tivemos, mais de uma semana aqui diante de Jesus, entregando a nossa cidade, entregando a nossa família,
entregando as nossas necessidades materiais, espirituais, rezando pelos trabalhadores da saúde, os médicos, os enfermeiros, os cuidadores, rezando pelos doentes, rezando pela sua necessidade, rezando com você. Queremos agradecer a Jesus pela perseverança, pela esperança alimentada em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque os nossos corações foram preenchidos com a Tua graça sobre nós, sobre esta cidade de Frei Paulo, sobre cada paroquiano, cada pessoa, cada filho de Deus, cada filha de Deus. Obrigado, Jesus, porque aqui nos alimentamos, nos fortalecemos a nossa fé, para não desanimar, para não se desesperar, mas para caminhar contigo. Obrigado, Jesus, porque chegastes a tantas famílias. Obrigado, Jesus, por tantos prodígios, graças, curas, libertações, experiências que muita gente, muitas pessoas fizeram contigo esses dias, na Santa Missa, na palavra, na Eucaristia, no momento de adoração. Obrigado, Jesus, porque vivemos esse Kairós, esse tempo de graça, essa experiência aqui em nossa paróquia. Mesmo esse ano não celebrando a festa, novenário e festa, como ocorre todos os anos aqui em Frei Paulo, na paróquia São Paulo, mas não passamos em branco, fomos preenchidos pela Tua graça. Isso é sinal de que somos uma igreja viva, de que não estamos só. É um sinal para nós, para nossa cidade, saber, reconhecer cada vez mais quanto a presença do Senhor é real em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque fizemos a festa do jeito do Teu coração, com a oração. Não existe festa melhor, festa cristã, festa na igreja, como essa. Às vezes até a gente precisa entender, festa cristã, festa com Jesus, o nosso padroeiro, sem oração, não existe festa. E quem sabe o Senhor falou ao nosso coração dessa forma. Claro, não tenho dúvida, tivemos aqui essas noites maravilhosas na experiência com o Senhor. Em cada momento, em cada palavra, ouvindo em cada evangelho a exortação, o convite, a conversão, a mudança de vida. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a ser discípulos, a amar a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos mostrar verdadeiramente o que é ser discípulo missionário. Obrigado, Jesus, porque em momento algum ficamos só, ficamos abandonados, de maneira alguma, porque o Senhor está aqui presente neste tabernáculo, neste sacrário, neste hortensório. A Sua presença é real. Eu vou pedir que vocês que estão acompanhando, rezando conosco, essa noite da vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, aqui direto
do altar do nosso padroeiro São Paulo, apóstolo, que cada um faça também seu agradecimento. Cada um apresente ao Senhor a sua maneira de como você quer agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. E ao mesmo tempo estendemos ainda nossas necessidades. Presente a Jesus o que você, meu irmão e minha irmã, precisa pedir. Ofereça a Jesus esse pedido, peça por essas pessoas que estão doentes. Derrama, Senhor, a tua graça sobre todas as pessoas que estão rezando conosco nesse momento, pedindo a cura, pedindo a paz, a cura deste filho, desta filha, desse parente, desta pessoa conhecida. Vai curando, Senhor, vai libertando. Tu podes, Jesus. Tem de misericórdia, Jesus. Fortalece a nossa fé. Não nos deixe perecer. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como aquele Espírito, cante conosco. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fales, podes me ouvir. Expresse essa certeza cantando. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como aquele Espírito, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fales, tu podes me ouvir. Uma terceira vez, bem bonito. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como aquele Espírito, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fales, podes me ouvir. E eu peço ao Senhor pela libertação de um jovem. Muitas pessoas nesse momento estão clamando que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor apresente sua inocência, tenha misericórdia deste jovem, deste pai de família, que as pessoas nesse momento estão clamando, pedindo, Senhor, tem de misericórdia. Para Deus nada é impossível. Que o Espírito Santo seja o advogado, seja aquele que vai conduzindo, aquele que vai orientando para que o melhor aconteça. Eu apresento a Jesus sacramentado esta pessoa que está necessitando tanto dessa paz, e também pessoas que estão nas UTIs, que estão entubadas, que estão precisando desse ar que nós cantamos agora, como esse ar que eu respiro, Jesus, que nós respiramos, esse ar da sua presença em nosso meio, da certeza de que está aqui, como este ar que respiramos. Que este ar chegue, Jesus, aqueles pulmões desses nossos irmãos que nesse momento estão necessitando desta graça para restabelecer a sua saúde. Eu te peço, Senhor, visita agora as UTIs, os hospitais, os leitos, visita cada doente, vai curando, Senhor, vai libertando. Visita cada irmão,
ó meu Senhor, e dá-lhe paz interior e razões para... Cantemos juntos. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar. Peça ao Senhor que reine, Jesus, em cada situação que foi apresentada e outras também. Sentirá. Você que reza conosco pela Rádio Educadora, pelo Instagram, YouTube, Facebook da Paróquia São Paulo. Se abandone, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, nas mãos do Senhor. Diga com confiança: Jesus, eu confio em vós. Cantando: Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, Senhor, a tua graça vai libertando, vai curando, vai dando toda a paz, toda a tranquilidade. Jesus, livra de qualquer desespero. Estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Essa é a última noite dessa semana de oração, mas não acaba a nossa oração, jamais. E agora, com confiança, vamos cantar o tão sublime sacramento para recebermos a bênção de Jesus sacramentado. Cantemos. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, a Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nesse momento da bênção, eu aconselho você que está acompanhando em casa, nós aqui também, a fazer um pedido a Jesus na hora da bênção. Peça, apresente a Jesus esse pedido. Recebamos com fé a bênção de Jesus sacramentado.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos pela igreja, pela pátria. Deus e Senhor nosso, proteger a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Dom João Costa, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos convidados a rezar, o que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode ceiar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Pode ser, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Estamos chegando ao final, nesta noite de sábado, vigília, preparação para a solenidade de São Pedro e São Paulo. Quero agradecer a presença dos responsáveis desta última noite da semana de oração, a Daniela Pereira de Oliveira e o Wagner Carlos de Oliveira. Deus abençoe, viu? A todos uma boa noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
humildade a teus pés, vem prostrar-se contente e feliz, a homenagem dos filhos fiéis, te proclama o Senhor, te bendiz. De Damasco na estrada veloz, tu buscavas feridas